Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade, item 1, 2 e 3, Igualdade Natural, Desigualdade das Aptidões e Desigualdades Sociais, a partir da pergunta 803. O capítulo vem nos dizer sobre igualdade. Que igualdade é essa? Igualdade entre nós. Por que cada um tem uma aptidão diferente? Por que dessas desigualdades sociais? São essas perguntas que Allan Kardec fizeram para os espíritos e eles nos vieram com as respostas. Então, no item 1, igualdade natural, na pergunta 803, Allan Kardec pergunta aos espíritos: todos os homens são iguais diante de Deus? Então, veja bem, esse livro dos Espíritos foi codificado em 1857. 1857. E já havia esse questionamento: todos nós somos iguais perante Deus? A resposta nos parece óbvio, né? Mas a gente olha para essa pergunta como que, se estão perguntando se Deus nos considera iguais, é porque alguns lá atrás já enfrentavam determinadas dificuldades e determinados questionamentos, principalmente durante a prova. Veja bem, nós de vez em quando nos pegamos fazendo essa pergunta. Eu, graças a Deus, não mais. Mas eu não posso dizer que eu nunca fiz essa pergunta, né? Porque quando a gente passa momentos muito difíceis, a gente questiona Deus. Onde está Deus, né? Por que que ele está deixando que eu passe por tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que eu estou precisando ou por que eu estou tendo determinados enfrentamentos? E a gente percebe que essas perguntas, né, esses questionamentos, eles perpetuam até hoje em muitos. A gente vai aprendendo, né? Porque a própria doutrina nos ensina que tudo tem uma razão de ser, o porquê dos nossos enfrentamentos, o que são, né, as expiações, as nossas dívidas, as nossas faltas. Mas ainda assim o outro com as suas faltas, se você pode ajudar a aliviar o fardo, ajude, porque isso aí é flores que você joga no seu próprio caminho, né? A gente não deve derrubar ninguém. Diante de uma situação que o outro está passando, a gente tem que ter empatia, porque nós também vamos passar, né? Ou se não vamos passar, quem sabe já passamos. Então, são questionamentos que nos vêm e questionamentos de uma longa data, né, de um pretérito tão grande, mas latente ainda nos dias atuais. Se a gente for olhar de 1857 para cá, talvez nem é tanto tempo, né? Um século e alguma coisa, quase aí. Então, mas a gente vê, graças a Deus, que muitos já pegaram essa resposta, principalmente da doutrina espírita. Todas as outras religiões, eu acho que também pensam dessa forma, né? Mas a doutrina vem especificando e endossando um pouco mais. Os espíritos responderam o seguinte: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todo mundo. Muitas vezes dizei que o sol brilha para todos. E aí está uma verdade maior e mais geral do que possais pensar. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como se destrói o do pobre. Portanto, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante de Deus, todos são iguais. Então, veja bem, né? O que ele vem nos dizendo, que as leis de Deus, as leis divinas, os princípios divinos que está intrínseco em nós, foi criado para todos.
A lei de Deus é para todos e contra todos. Todos nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida. E ele vem dizendo que, às vezes, a gente fala que o sol brilha para todos, né? E ele está falando que isso é uma verdade mais geral do que possais pensar, né? Então, o sol está lá para todos nós. A posição que nós vamos buscar em relação ao sol depende de nós, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa sabedoria, através do nosso conhecimento, né? Através do nosso aprimoramento, que com o nosso aprimoramento a gente tem discernimento para fazer com que o nosso livre-arbítrio seja usado de uma forma mais eficaz a favor de nós mesmos. Lá no segundo parágrafo, vem dizendo: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nós que estamos debaixo desses céus, homens e mulheres encarnados, estamos sujeitos a tudo que existe debaixo desses céus, dentro dessa terra, dentro desse planeta. E ele fala: todos nascem igualmente fracos. Deus nos criou uma centelha, um ponto de energia, onde foi se desenvolvendo, né? Quem já leu aí Evolução em Dois Mundos sabe, nós somos criados aquela centelha, aquela mônada que foi se desenvolvendo, passando a princípio inteligente, desenvolvendo e até chegar no ponto que nós estamos, mas precisamos considerar que tem outros muito mais, está bem mais à nossa frente, visto que o próprio Livro dos Espíritos já nos fala que Deus está criando o tempo todo. Então, se ele cria o tempo todo, no momento que nós fomos criados, outros já estavam em nossa frente. Então, nós fomos criados simples e ignorantes para que nós pudéssemos, então, nos desenvolver, nos moldar, caminhar para o caminho do bem. E dizendo isso, todos nós estamos sujeitos às dores, independente da nossa condição, da nossa classe social. Se nós estamos num corpo físico, num corpo de carne, todos nós estamos sujeitos. Sujeitos a quê? Tudo. Sujeitos a cair, sujeitos a errar, porque nós somos errantes, sujeitos a passar por doenças, sujeitos a ter determinados enfrentamentos. Então, nenhum de nós está a escape. Todos nós estamos sujeitos. E o corpo de um se deteriorará igualmente igual ao outro após a morte do corpo físico, né? Não tem nenhum corpo que fica, esse aqui ficou melhor, não. Todo mundo, corpo físico morreu, espírito segue a caminhada, corpo se deteriora. Assim, quando você tem uma roupa que não serve mais, ou que rasgou, ou que está furada, você pega, coloca no lixo, segue viagem. A roupa que ela veste vai ficar a cargo da natureza para se decompor. Assim somos nós, né? O nosso corpo físico às vezes dá um problema, esse problema às vezes não tem como consertar e morre. O espírito vai seguir, o corpo vai se deteriorar, assim como qualquer outro corpo, né? Então ele fala que Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural. Então, nenhum de nós somos superiores a ninguém. Nós todos somos iguais, principalmente, né, diante de Deus. E essa igualdade, a gente precisa ser vista, ela precisa ser vista de várias formas. E uma delas é entender que a gente tem a falsa ideia do outro estar na nossa frente. Nossa, fulano é muito culto, né? Talvez nessa área seja culto, mas talvez em uma outra posição ele possa estar necessitando ainda de um grande avanço, está lá atrás. E nesse ponto que ele está lá atrás, eu estou lá na frente, né? E assim vice-versa. No final das contas, todos nós somos iguais, todos nós vamos chegar no mesmo ponto que é na classe dos espíritos puros. Então,
independente se um vai demorar mais, se um vai demorar menos, se outros vão ficar perdidos aí pela eternidade, mas uma hora todos nós vamos chegar e todos nós vamos estar nessa posição de desenvolvimento moral e intelectual, né? Nos igualando. Os pontos irão se igualar e ainda assim, enquanto não se iguala, não há distinção em nenhum homem debaixo desses céus. Item 2. Desigualdade das aptidões. Por que um está mais à frente, o outro está mais atrás? O outro já aprendeu a desenvolver uma coisa, o outro ainda não, mas em contrapartida, aquilo que o outro não desenvolveu, ele tem um ponto que, em relação àquele, está bem mais avançado. Então, olha lá, pergunta 804. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um, individualmente, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, granjeou maior ou menor números de aquisições. Então, olha lá. Deus nos criou, Deus criou a todos nós iguais, simples e ignorantes. Isso é fato. Uns viveram mais, outros menos. Quem viveu mais, né? O que aconteceu? Consequentemente, ele se desenvolveu um pouco mais também, porque ele foi colocado mais vezes diante de determinadas oportunidades, né? E sendo colocado mais vezes nessa oportunidade, passou por mais vicissitudes, passou por mais, vamos dizer assim, oportunidades que o colocou naqueles pontos, um caminho de maior ascensão, né? E aí ele continua dizendo o seguinte: a diferença está no grau de experiência e na vontade que é o livre-arbítrio. Então, as aptidões, cada um tem a sua. Por quê? Porque usando da sabedoria, usando do discernimento, usando o livre-arbítrio de maneira mais eficaz, vamos dizer assim, ele adquiriu mais experiência. Ele talvez olhou com mais sabedoria. Ele fez escolhas melhores, ele não se sucumbiu diante das oportunidades. Porque às vezes nós somos colocados em determinadas oportunidades de crescimento e ao invés de crescer, a gente diminui ou então fica estagnado. Às vezes era uma oportunidade tanto. Nossa, se passar, se conseguir passar, vai dar um salto muito grande. Quando pensa que não, lá dentro dessa oportunidade, a gente se sucumbe, faz cada coisa que não deveria de fazer, e aí aquilo que deveria servir para o nosso crescimento, de uma certa forma, serve para a nossa estagnação, ou até mesmo como ponto de reflexão para fazer diferente, porque não era aquilo que esperava de nós, né? Mas, ainda assim, Deus e Jesus, paciente que são, nos dão novas oportunidades para fazermos escolhas novamente. E através dessas escolhas, através dessas oportunidades, uns vão ficando mais sábios do que o outro. E é assim na nossa vida também, né? Aqui, claro, diante de uma eternidade, mas aqui no mundo também dos encarnados não é diferente. Às vezes a gente olha, né, no nosso ambiente de trabalho, a gente consegue ter mais sabedoria do que o outro, mas aquele outro também, no ambiente da casa, consegue ter mais sabedoria do que aquele que tem uma grande sabedoria no ambiente de trabalho. Então, são oportunidades e são situações diferentes que nos levam a crescimento, e essas nossas escolhas é que faz com que a gente obtenha uma determinada aptidão ou, em outras, nós temos falta. Cadê? Disso acontece que um se aperfeiçoa mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A união de aptidões é necessária,
que cada um possa concorrer com os desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro faz. É assim que cada um tem o seu papel útil. Ademais, sendo solidários entre si, todos os mundos, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Então, olha o que ele está dizendo, né? É necessário até que cada um tenha uma determinada aptidão. Mas também é viável e deveria ser constante que aquele que já se desenvolveu em um ponto seja solidário com o outro para que ele se desenvolva também. Porque assim são os espíritos superiores para conosco. Eles preparam o terreno para que nós possamos o quê? Chegar e encontrar o ponto para desenvolvermos o nosso livre-arbítrio e, consequentemente, desenvolver o nosso caminho. Infelizmente, nós temos visto muito hoje o egoísmo, né? A solidariedade substituiu em determinados pontos, em determinadas comunidades, pelo egoísmo. O intelecto vem sendo muito desenvolvido e a moral vem sendo muito esquecida. Então, nós encontramos frequentemente uma grande leva de pessoas que estão preocupadas com o próprio umbigo. Mas, em contrapartida, nós vamos encontrar, ainda que na minoria, aqueles que também estão em desenvolvimento. Então, nós podemos chegar à conclusão que, ainda que a passos lentos, nós estamos evoluindo. E que dia menos dia, o exemplo daqueles que faz o bem, de uma certa forma, vai levando o outro a observar e refletir, e quem sabe seguir os mesmos passos, assim como os espíritos amigos fazem com todos nós. Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir. E também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir, né? Então, essas aptidões aí, está dizendo, né? Deus permite, Deus não criou, né? Essas aptidões do homem para se relacionar com a natureza, né? Ou seja, você não vai se desenvolver só nesse ponto e vai ficar nesse ponto porque Deus assim o criou. Não, nós somos criados simples e ignorantes, mas Deus permite que nós sejamos colocados em determinadas situações para prosperar, para progredir, para aprender, mas que, sobretudo, aqueles que já aprendeu possam ensinar àqueles que ainda, de uma certa forma, estão atrasados. E aí a gente vê, né? O quanto a moral está lá atrás. Porque a competição é grande, né? Cada um quer sair mais na frente que o outro. E se bobear, eles passam por cima da gente, pisoteiam e vai seguindo, né? Porque quer aquele objetivo. Então, um lado se desenvolve muito e o outro fica aí a desejar, né? Então, são pontos de reflexões que nós precisamos trazer para nós. Essa questão das aptidões, né? É viável? Sim, Deus permite, né? Mas que aquilo que eu sei, eu possa ajudar o outro. Não só na questão do intelecto, mas no avanço moral de cada um de nós. Porque, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, é tempo de semear. Então, nós precisamos semear flores no nosso caminho para quem gosta de flor, né? Quem gosta de passear e de entrar por uma estrada onde só tenha espinhos, ainda que o espinho possa ter sua beleza, eu tenho uma predileção por ter flores perfumadas. Então, se eu quero flores perfumadas no meu caminho,
eu preciso fazer com que a minha semeadura seja de flores pelo caminho. Ainda que nessas flores tenham espinho, mas que as flores possam se sobrepor a eles, né? Esse que é o importante. Pergunta 805. Ao passar de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva totalmente as faculdades adquiridas? Ao passar de um mundo superior para um mundo inferior, nós vamos conservando as nossas faculdades? Então, veja bem, o livro dos Espíritos já nos ensinou, em outra oportunidade, que tudo aquilo que nós desenvolvemos em nós permanece conosco. Eu vou levar a minha aptidão intelectual, que eu desenvolvi, é minha. Eu vou levar a minha aptidão moral, se eu assim a desenvolvi, e é minha. Se eu mudo, se eu estou em um mundo superior, e agora eu estou diante de uma necessidade de frequentar, eu estou no superior e vou frequentar agora o inferior, né? A gente vai conservar, a gente vai levar essas faculdades conosco? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não retrograda. Ele pode escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que a que teve. Mas tudo isso para servir-lhe de ensinamento e ajudá-lo a adiantar-se. Um espírito que já está um pouco mais evoluído pode escolher um corpo mais grosseiro para passar por experiências talvez um pouco mais pesadas do que aquelas que encontra no seu mundo superior? Perfeitamente. Existem espíritos que não têm mais necessidade de reencarnar na Terra e ainda assim os fazem, né? Vêm para esse corpo grosseiro, pesado, porque ainda que a gente olhe o nosso corpo humano como uma máquina perfeita, né? Ela não é tão perfeita assim, porque uma hora ela estraga, né? Ela estraga e ela até morre. Então, ela tem um período de funcionamento. E muitos escolhem vir ainda assim. Para quê? Para ajudar no avanço, para ajudar aqueles que se encontram. E eles vão passar por determinadas oportunidades que vai ajudá-los também. Ainda que eles não necessitariam mais passar por esses mundos, né? O estar no mundo inferior, quando você já passou pelo superior, às vezes é doloroso, né? Porque quando você está num estado de inferioridade e se eleva, tá tudo certo. Mas quando você está elevado e precisa se rebaixar, é um pouco mais difícil, né? Mas esses espíritos vêm e têm sabedoria de entender que às vezes é o todo que necessita, e esse todo necessitando, ele ali inserido ajudará também no progresso. Assim, a diversidade de aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento ao qual, como espírito, tenha chegado. Deus não criou, pois, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento fossem mantidos em contato, com a finalidade de que os mais evoluídos pudessem ajudar no progresso dos mais atrasados e também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que deve uni-los, né? Então, esse parágrafo, né, ele é muito importante. Mais uma vez, frisando a questão de a gente ajudar o outro no seu erguimento. Quando eu digo ajudar o outro no soerguimento através dessa passagem do Livro dos Espíritos, muitas das vezes, gente, não é o soerguimento material, não. Nós temos em nós, quando a gente fala da caridade, a gente achar que a caridade é somente o material. A gente está tão voltado para a materialidade da, né, da terra, de estar aqui, de estar firme, que a gente às vezes esquece que nós somos espíritos. Nós somos espíritos em corpo de carne. Nós não somos corpo de carne em espírito. Essa não é a nossa origem. Esse não é o nosso estado perene. O nosso estado original é espírito.
espírito, desde que nós somos criados lá atrás como mônada e fomos crescendo com princípio inteligente e desenvolvendo, né? Mas o que que acontece aqui? A gente fala da caridade e a gente esquece que a caridade moral também é tão necessária. Ouvir o outro, compreender, ter empatia, porque tudo isso nos ajuda também no nosso progresso. É uma troca. Eu estou ajudando o outro, mas o outro também está me ajudando. Quando eu paro para ouvir o outro, ainda que eu esteja sem tempo, ou às vezes que eu esteja desinteressada na conversa, mas se eu estou ali refletindo com o outro, tentando colocar as ideias no lugar, eu exerço em mim a paciência e a compreensão, mas eu também sou caridoso para com o outro através da empatia, através, né, de tentar compreender, aconselhando naquilo que for possível, porque nós estamos em posições diferentes. Às vezes, um ponto de vista meu abre completamente um ponto em que a pessoa ainda não tinha tido consciência, ainda não tinha atinado para ela. O contrário também é verdadeiro. Às vezes o outro me chega e me dá um conselho que me abre uma visão que eu não tinha antes. E aí eu tenho mais ânimo. E aí eu posso usar o meu discernimento, o meu livre-arbítrio, de uma maneira que vai me colocar numa posição positiva e não numa posição negativa, né? Então, cada um de nós tem uma aptidão diferente, porque nós estamos em diferentes pontos de desenvolvimento. Mas esses diferentes pontos de desenvolvimento, Deus permite para que cada um possa ajudar o outro e o outro possa olhar para nós e querer, né, desenvolver aquilo que eles ainda não têm desenvolvido e que a gente, porventura, tem, e a gente possa olhar para o outro através daquilo que nós queremos almejar em desenvolvimento e tomar-lhe como exemplo, mas, sobretudo, estando ambos abertos para o crescimento. Porque se uma pessoa ajuda no soerguimento de mais uma, daqui a pouco a nossa corrente do bem estará gigantesca e cada um terá cumprido assim o seu papel. Item 3, as desigualdades sociais. Pergunta 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Ela é obra do homem e não de Deus. Essa resposta já nos era um pouco óbvia com as reflexões que nós fizemos até aqui. Porque, veja bem, se as desigualdades, se as aptidões, elas não são, né, não é uma lei natural nossa, nós somos criados simples, ignorantes e iguais para nos desenvolvermos, né? Mas Deus, né, deu a oportunidade, concedeu que cada um fosse desenvolvendo diante de um ponto para e concorresse aí com a sua evolução, né? Então, a desigualdade social, é uma lei natural? Então, ele está dizendo, não, isso não é obra de Deus. Deus não nos criou para sermos desiguais. Deus nos criou para que nós pudéssemos caminhar, Deus nos criou para que todos nós pudéssemos desenvolver e que para que todos nós chegássemos aonde? Na classe dos espíritos puros. Estando todos em uma classe, simboliza que todos estão na mesma posição, né? Ainda que nós não chegamos na classe dos espíritos puros, mas muitos já estão lá. E nós vamos desenvolvendo e nós vamos chegar. E nós vamos chegar um dia na mesma posição de todos eles que lá se encontram. 806A. Essa desigualdade um dia desaparecerá? Aqui, gente, ele está dizendo de uma desigualdade social, material, né? Mais material ainda do que moral na Terra, né? Cada um em condições diferentes,
condições essas que talvez o coloca numa situação de mais vulnerabilidade em detrimento do outro. Mas olha lá, um dia essa desigualdade desaparecerá, de sempiterno não há senão as leis de Deus. Diariamente, não havedes diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá junto com a predominância do orgulho e do egoísmo, não ficando a não ser a desigualdade de mérito. Então, veja bem, a desigualdade, ela desaparecerá? Nós estamos caminhando para isso. Por isso eles fazem a pergunta: diariamente vocês não têm visto diminuir pouco a pouco? Ainda que a passos curtos, ainda que a passos lentos, mas está havendo melhora. Nós estamos caminhando para o mundo regenerado. Muitos estão indo embora, mas os espíritos vêm respondendo o seguinte, que a desigualdade ela vai desaparecer juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Então, para que a desigualdade cesse, esse orgulho também precisará cessar, né? E juntamente do egoísmo. Porque muitas das vezes o outro tem condições, pode ajudar, seja materialmente ou moralmente, e não o faz. Pelo orgulho e pelo egoísmo, que é uma chaga, né, enorme da humanidade que está aí para fechar. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro. E isso não depende de posição social, isso depende de quê? De crescimento moral. Quando todos nós entendermos que nós somos filhos de Deus, que nós estamos caminhando, tentando trilhar o mesmo caminho, que precisamos tirar de nós o orgulho e o egoísmo, possam ter certeza, né, que essa situação das desigualdades, elas irão, então, desaparecer, né? Não existe ninguém melhor ou pior do que ninguém. Mas o orgulho e o egoísmo o faz, às vezes, enxergar o outro com diferença, o colocando em uma posição de ascensão, né, de elevação, e aí ele só está se elevando numa posição material. Mas e quando o corpo físico deteriorar? Nós não vamos carregar conosco os bens materiais, como que ficará? Pergunta 807. O que pensar daqueles que abusam da sua superior posição social para oprimir o fraco em seu proveito? O que pensar daqueles que têm uma posição social mais elevada e ele utiliza dela para oprimir aquele que ele olha e o entende e o vê como sendo um fraco, como sendo bem pequeno em relação a ele pela posição social? Esses merecem o anátema. Ai deles, serão oprimidos, por sua vez, e renascerão uma existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Então, veja lá. Ai deles, né? Ai daquele que precisa humilhar para poder se sentir superior. Eles estão o quê? Semeando. A semeadura será exatamente da forma que ela foi plantada. Assim como as coisas boas também florescerão no nosso caminho, né? E infelizmente renascerão em posições de inferioridade, né? Renascerão uma existência em que sofrerão tudo o que fizeram. Isso é expiação. Expiação é educativo, vai nos educando, né? Olha, ontem você fez isso, hoje você vai sofrer da mesma forma para você aprender, né? Mas Jesus, Deus misericordioso que é, nos dá a oportunidade de pagar as prestações, né? Reencarnar quantas vezes for necessário para poder sanar um determinado ponto. E aí,
A gente vem para uma reencarnação para sanar não um só ponto, mas vários pontos. Por isso que a gente passa por várias oportunidades de crescimento. Nós vamos tendo pontos de descanso, mas logo após o descanso, tudo reaparece novamente para fazendo com que, né, a gente comece a dar sentido, comece a melhorar a nós mesmos, né? Porque Joana de Ângeles já disse e já deixou para nós, né? Um dia a gente verá que a luta era contra nós e nós mesmos, ou seja, nós viemos para nos reeducar, para nos colocarmos em posições que não só agrada a Deus, mas que retira de nós, que fecha no nosso perispírito os pontos negativos, como o orgulho, a vaidade, a soberba, o egoísmo, né? A falta de compaixão, de empatia. Então, tudo isso nós precisamos extirpar, tirar de nós, para que nós possamos seguir o bom caminho, entendendo que todos nós somos iguais. Desse mundo nós não vamos levar nada. Nós precisamos olhar para o outro com um olhar de empatia, como gostaríamos que olhássemos para nós mesmos, e ser sabedores que nós somos pequenos. E quando a gente se faz pequeno, a gente se torna muitas vezes grande aos olhos de Jesus. Que todos nós possamos sair daqui hoje com esse ponto de reflexão um pouco mais latente em nós. Eu tenho certeza que vocês já têm esse ponto dentro de vocês, mas que essa luz possa se fazer mais forte. Olhar para o outro como um outro ser humano, olhar para determinadas pessoas como espíritos doentes, né? Necessitando de ajuda que às vezes nós não vamos conseguir ajudar por alguns intempéries do caminho que nos faz, de uma certa forma, arredios em relação a eles. Mas ainda assim nós temos oração, nós temos a prece, nós podemos enrolar, colocar, fazer um pacotinho, colocar nos pés de Jesus, pedir Jesus para tomar conta, mas, sobretudo, nós precisamos melhorar a nós mesmos, porque melhorando a nós mesmos, o ambiente aonde nós vamos estar, com certeza também melhorará. Alguma dúvida, gente?